Olá, guys! Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar na live sobre a papelada, como organizar a documentação para uma aplicação para uma pós-graduação internacional. Então, daqui a pouquinho eu vou estar convidando a Maria para entrar na live aqui com a gente e, além disso, a gente também vai falar sobre como organizar o seu currículo para essas aplicações. Então, deixa eu chamar aqui a Maria, que vai entrar pelo perfil da Logos. E essa é uma das lives mais burocráticas, quer dizer, na verdade não tem, porque é só sobre burocracia, mas essa é a segunda mais burocrática, porque a gente vai falar sobre vários temas, como, por exemplo, tradução juramentada, organização de documentos, envio de documentos, mas a gente resolveu também falar um pouquinho sobre isso, sobre o currículo, porque o currículo é um dos documentos, é um dos documentos mais importantes. Então, você quer falar um pouquinho? Eu estava tentando fazer uma retomada e uma resumida do que são essas lives que a gente está fazendo. Você quer fazer esse resumo bem breve sobre qual é o objetivo, por que a gente está fazendo isso? Faço sim. A nossa ideia de fazer essa série de lives é para poder dar um rumo para os estudantes, para os candidatos que querem estudar fora, e não tem muito por onde começar. Existe uma série de pormenores, que a nossa ideia é esmiuçar esses pormenores e explicar o passo a passo. Existem vários pequenos passos que levam o candidato até a finalização do processo, desde quando ele começa, a parte de aplicação efetiva, a parte de separação de documentos. Então, tudo é processo. E a gente está falando um pouquinho sobre isso e trazendo alguns pareceres, tanto do ponto de vista de consultoria, do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da Ana, que é candidata, que acabou de passar por esse processo todo. Então, a gente vai falamos, na verdade, já sobre soluções financeiras, que é uma coisa que assusta bastante. Hoje nós vamos falar sobre documentos, sobre papeladas, a parte um pouco mais burocrática, ainda não é, como a Ana bem disse, ainda não é 100% da burocracia, mas é uma parte de. Depois nós vamos falar sobre exames, então é isso. Nossa ideia é colocar todo o processo separado em passo a passo para que você, candidato, fique mais confortável e tenha aí o caminho das pedras quando chegar o seu momento de aplicar também. Então vamos começar? O meu óculos Bom, de novo, tô tendo que dar uma limpada aqui. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta, só deixa eu colocar aqui o meu óculos, porque eu anotei a pergunta. Eu tô mais ou menos melhor. Você pode contar um pouco pra gente sobre qual é o tipo de documento que os candidatos precisam separar quando eles vão estudar fora? E é o mesmo tipo de documento para graduação, pós, mestrado, doutorado, MBA, LLM? O documento muda quando o programa é diferente? não exatamente. Na verdade, o tipo de documentação que o candidato. Tem dois momentos, tá? De documentação. É o momento antes da aplicação e o documento pós-aplicação. Então, antes da aplicação, o que é legal que o candidato já separe? São documentos que ele vai precisar. E isso todos vão precisar, independente do nível de aplicação deles. Vão precisar do histórico escolar, né, do histórico acadêmico. Vão precisar, no caso de quem vai para pós, vai precisar do diploma de graduação concluído. Quem vai fazer o undergrad, né, a graduação, que vai fazer a faculdade fora, vai precisar do histórico dos últimos 3 anos. Então, tudo aquilo que é ensino médio vai entrar no histórico. Vai precisar de certificado de conclusão. Então, terminou, vai precisar do certificado. E é diferente, gente, diploma e certificado de conclusão. São dois documentos distintos, vocês precisam pedir na instituição onde vocês estão estudando. Quem não concluiu, e aí vai valer para todos os níveis, quem não, na verdade, assim, para pós e para graduados, né, para quem vai fazer a graduação, quem não concluiu pode pegar o histórico parcial do ano, vai ter que enviar, e o certificado de conclusão, ele pode ser enviado posteriormente. Mas, se no ato da sua entrada na Universidade do Exterior você não apresentar, é um impeditivo. Então, esses são os documentos iniciais que você precisa correr atrás porque eles têm um prazo. Fora isso, tem os documentos pessoais. Passaporte, comprovante financeiro. Comprovante financeiro é documento. Então, quem vai estudar fora vai precisar fazer uma comprovação de finanças e é um documento que vai precisar enviar também. E aí tem o pós, né? Depois de você passar pelo processo da aplicação, aí tem carta de admissão, tem os application form, que as universidades pedem. Então são dois processos. Inicialmente, tudo que tem a ver com o seu nível acadêmico e esses documentos, e os seus documentos pessoais, é claro.
Posteriormente, além de todos os documentos escolares, acadêmicos, além dos seus documentos pessoais, aí vai precisar mandar a parte da aplicação, que é a sua carta de admissão, que é o seu application form, e aí já é um outro processo, já é quando você está já pegando o visto, já indo mesmo. Mas basicamente é isso. Certificado de conclusão, diploma de conclusão, documentos pessoais, passaporte. Tudo isso tem que ter. Sim. E aí, deixa eu já aproveitar então, Aninha, respondendo graduação e pós-graduação é bem semelhante, sim, que vai variar é o tipo de documento pelo grau, né, pelo nível acadêmico. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho desse mesmo processo, do seu ponto de vista. Você acabou de fazer tudo isso. Você sentiu alguma dificuldade na separação desses documentos? Como que foi o envio desse processo e pós-aprovação? O que que foi diferente? Então, na verdade, para mim, na pré-aprovação, foi bem simples, porque eu tive amigas que tiveram muita dificuldade. Então, eu providenciei isso muito rápido, principalmente porque essas minhas amigas aplicaram na época da pandemia, então as universidades não estavam emitindo os documentos, então foi um caos. Então, eu resolvi fazer, foi a primeira coisa que eu fiz. É, eles pedem os documentos originais, então eu tive que ir até a universidade que eu estudei, que foi a FGV, e eles pedem que você mande eles lacrados. Então você tem que ir até a instituição. Então eu fui até a FGV, eles fazem um carimbo, eles lacram, e daí eu mandei pelo correio. Para o meu programa, eu sei que não são todos os programas, mas a maioria dos programas nos Estados Unidos de mestrado pedem que você submeta num site ou WES ou ECE, que eu fui no ECE, porque eles vão converter o seu histórico para as notas americanas. Daí você vai receber um GPA, que é aquela média americana que aparece nos filmes. E a base deles é em letras, né? A, B, C, failed. E aqui é em nota numérica. Então, mesmo a tradução juramentada não consegue abranger a forma com que eles leem, né? E daí eles têm lá um cálculo. Eu calculei o meu GPA. Eu tava no limite do GPA da Columbia ali. Mas eles dizem que, assim, não existe, isso é bem interessante falar, assim. A Columbia, eu escrevi sobre o GPA, perguntei. Eles falaram que faz parte da análise deles, mas eles fazem uma análise mais geral de você como candidato, então as suas notas não interferem tanto, né? A sua média global, etc. Mas é sempre bom para os estudantes. É sempre bom ter uma boa média. Eu acho que ajuda bastante para essas grandes universidades ter uma boa média, mas se a sua média não for tão alta assim, né, 9, 10, a minha média era 8,6, né, se alguém quiser saber. E eu acho que a média do pessoal que passa na Colômbia é um pouco maior do que isso, mas eu passei com essa média. Então, eu tive que mandar esse documento, outros documentos. Daí eu fui, enviei, eu tive que enviar por correio, então tem que ser. E daí uma coisa no meu programa que eles pediram era o diploma, mas eu não tive que mandar o diploma autenticado em cartório. Uma amiga minha, uma aluna e amiga minha que foi para Harvard teve que autenticar o diploma, tipo, a cópia autenticada do diploma em cartório. Nunca mandem o diploma original. Isso é muito importante. Eles mandam de volta a documentação, mas vai que se extravia no correio. Para conseguir uma segunda via do diploma é bem complicado. Se você conseguir, você pode mandar uma segunda via do diploma. Mas as universidades normalmente não dão segunda via do diploma. Então nunca mandem o diploma original. Nunca mandei nenhum documento original, na verdade. Eu pedi todas as segundas vias na minha universidade. Minha dica é fazer isso quanto antes, porque tem universidades que são super organizadas. Então o meu, assim, mandei e-mail. Semana seguinte, passei lá e já entreguei. Eu fiz isso super rápido. Eu tava com medo de dar problema e foi, assim, super rápido. Aí você tem que mandar cópia do passaporte, cópia da sua documentação. Aí agora eu tô passando pelo documento, pela seleção de documentos da pós-aprovação. E essa eu tô, confesso que estou sofrendo um pouco. Porque eles pedem, por exemplo, comprovante de vacina, de vacinação. E daí eu tive que requerer em inglês, aí tem vacina que vou ter que tomar, que
já passou a data, eu vou ter que tomar e ir atrás, e tá um pouco em cima da hora. Então, prestar muita atenção. Uma vez que você passar, já dá uma olhada em todos os documentos que você precisa, principalmente de vacinação. Eu não sei quanto isso implica no visto. Para você pedir o visto, né, você vai ter que pedir, preencher um formulário, pedir o formulário do I-20. Então, eu tive que mandar, assim, como eu ia me bancar, a minha carta de aceitação da bolsa. Eu tive que pedir no banco, eu tive que pedir no banco, é, sabe, todos aqueles comprovantes de renda, e se você vai ter um financiador, se, sei lá, se você tem algum financiador. Então, os meus pais e os meus tios que moram nos Estados Unidos vão ser como se fosse garantidor, né? Tipo, se ela não tiver como pagar, a gente vai cobrir. Então, você vai precisar desse comprovante de todos eles, vai precisar de um contrato deles assinado, que eles sim podem ajudar a pagar. No meu caso, como eu consegui a bolsa, foi bem mais tranquilo, porque a bolsa já vai bancar 80%, então eu mandei a aceitação da bolsa. Mas é bem importante ter isso em mente, assim. Não deixar para a última hora para pedir essas coisas, porque aqui no Brasil, por exemplo, essa questão do banco demora. Então, graças a Deus, eu pedi muito cedo, então eu já tinha tudo, todas essas relações bancárias para mandar para eles. E isso é muito, muito importante, gente. Você pode perder a sua vaga se não tiver essa documentação. Que mais? Acho que é basicamente isso até hoje, assim, né? E daí você tem que. Esse negócio das vacinas agora com o Covid também é bem importante. E, por exemplo, mandar comprovação do Covid em inglês é muito fácil. É só entrar no site do Poupa Tempo e baixar, e daí você já manda em anexo. Outra coisa importante que eu sofri. Você lembra desse episódio, Maria? O que aconteceu comigo foi: eu fui preencher as coisas lá, eu fiz o intercâmbio em Yale, mas eu não tinha nada que comprovasse esse intercâmbio, lembra? Lembro. Foi muito sofrido, porque quando eu apliquei para as outras. Eu vou contar essa. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Anecdote, né? Uma historinha. Sempre. Quando eu fui aplicar, eu escrevi no meu currículo que eu fiz esse intercâmbio de Yale. E daí, quando eu apliquei para NYU e Harvard, eu esqueci de, no formulário online deles, escrever lá, sabe? Eu tava preenchendo rápido, esqueci de escrever. Então, eu não tive que mandar nada que comprovasse, tá lá no meu currículo, tá no meu LinkedIn, tem uma foto do nosso grupo no site de Yale, mas eu não tenho nenhuma documentação que prove isso. E daí, na Columbia, que era a que eu mais queria, foi a que eu fiz com mais calma e cautela, eu falei, vou colocar aqui Yale. Coloquei lá meus cursos de Cambridge, certificação de Cambridge, da GV, cursos complementares, etc, etc. E eu tinha documentação de tudo. Então eu fui subindo. De Yale eu não tinha documentação, mas eu preenchi lá. E daí, um dia antes de fechar, a aplicação fechava dia 15, dia 14, eu recebi um e-mail falando que estava faltando o meu certificado de Yale e que se eu não mandasse esse certificado, a minha inscrição ia ser anulada. E eu entrei em pânico, porque foi só um intercâmbio, não foi assim, me graduei em Yale, eu tô forjando alguma coisa. Tinha uma foto nossa lá no site, então eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Liguei pra Maria, lembra, Maria? Lembro. Liguei para as minhas amigas e falei, o que eu vou fazer? Daí eu lembrei que eu tinha um grupo que tinha o coordenador de intercâmbio de Yale, o Bradley, ele foi incrível, porque eu mandei, falei, 6 anos que eu não falo com o cara, né? Ele é coordenador de intercâmbio da Yale Law School. E eu falei, Bradley, a gente não recebeu nenhuma certificação, mas eu preciso de algo que comprove que eu fiz isso. Eu expliquei a situação. Eu falei, eu preciso, tipo, para daqui 1 hora. E daí ele escreveu uma carta com papel timbrado, com assinatura, uma carta super rápida, assim, né? Com a data certa. Me mandou, daí eu mandei, eles não aceitaram. Eu tive que ligar para a Colômbia, conversei com uma pessoa lá que era responsável disso, expliquei a situação, e daí eles aceitaram. Mas foi assim, uma sensação horrível, porque é uma sensação de tipo, você fez tudo certinho. Eu apliquei antes da data. Foi a única universidade que eu não deixei para o último minuto. Graças a Deus, né? Porque se tivesse deixado. E então, a documentação, assim, é muito, muito relevante você ver se você tem absolutamente tudo que você está escrevendo lá
Parece bobo, mas pode ser muito estressante e tentar aplicar como eu fiz uns dias antes. Porque daí se falta, eles mandam um e-mail falando da documentação que falta. Então, por exemplo, faltava a documentação da vacina e o prazo é 27 de junho. Então foi bom para mim que eles mandaram um e-mail falando que faltava essa documentação, porque daí eu já mandei a documentação que eu tinha, faltou uma vacina que eu vou ter que tomar, eu vou esse sábado tomar e já mando a documentação. Então, se atentar a essas datas, sempre pensar deadline, então vai ser 5 dias antes da deadline, no mínimo, que eu vou mandar É, as coisas, porque você tem que dar o tempo deles analisarem e falarem, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. é perfeito, inclusive, essa colocação final, porque muita gente deixa pra, tipo, meu deadline é amanhã, eu vou mandar hoje. E aí você corre o risco. Eu tô antecipado, né? Eu vou mandar um dia antes. Não, manda antes mesmo, para não correr o risco de ter uma avaliação negativa, precisar de correr atrás de um documento e não ter mais tempo hábil. E outra coisa que você falou, Aninha, é extremamente importante, que é o pós-aprovação, é a vacina. Tem que estar atualizado, tem que ver se você tem todas as vacinas, tem que correr atrás, e E tem que ter aí, tomado também, porque não tem muito. é, Assim, eles não aceitam entrar no campus sem a sem ter vacina do Covid, assim. E a vacina da gripe também, eu tô vendo aqui. Eles são extremamente rígidos em relação a isso. E tem vacina, e aí vão ter que dar uma pesquisa, uma pesquisada com mais calma, porque eu não vou saber os prazos das vacinas, tá? Mas existe vacina que tem um período que você toma que ela fica, que ela imuniza. Se não me falha a memória, a febre amarela, sei que nem em todos os lugares existe, mas é um exemplo. Então você toma hoje, tem aí 20 dias, 30 dias que você pode inclusive viajar, dependendo para onde vai. Então é importante saber quais vacinas você precisa, tempo que você tem para tomar e para que elas estejam efetivas no seu corpo, que o país aceite. Então, esse parece um detalhe bobo, mas não é. Ele é de suma importância. E outra coisa, seguro viagem. Dependendo de onde você vai fazer o seu seguro viagem, vai levar tempo. Então, é preciso ver quando você vai precisar apresentar o seguro para ver se a sua agência vai ter esse tempo efetivo para fazer as coisas. E outra coisa que leva bastante tempo, também foi uma fala muito bem feita, é o banco. Parece que você vai chegar lá e o banco imprime tudo para você, que você sai com Não, tudo e aí numa. nem em inglês, eles demoram. Demoraram um mês, só que eu fiz com muita antecedência, então foi tranquilo. Então, parece que não, mas a documentação ela é uma parte chatinha, necessária, importante. E por que a gente fala do pré e do pós-aprovação? Porque pré-aprovação você já tem que pensar nos documentos e pós-aprovação você tem que enviar outros documentos. Então, já sabendo quais são, providencia tudo antes. Isso vai dar tempo, porque além de tudo, você precisa traduzir tudo isso. Não é tipo, eu vou pegar aqui e vou mandar. Não. Existe um segundo processo depois que o candidato separa a documentação, que é importante. É, só um último ponto antes da gente falar sobre essa questão de tradução. É... Nossa, fugiu, mas era importante. Bom, vamos falar sobre a tradução que vai voltar, daí eu te interrompo quando voltar. É... Isso. Eu vou falar um pouco sobre tradução juramentada, Maria. Fala pra gente essa questão da tradução, como ela é importante. Gente, a tradução, vou achar um jeito que fique fácil de Ah, falar. posso só falar? Lembrei o que era. Lembrei o que era. Pode. De você começar. Seguro saúde. Isso, gente, assim também, principalmente para quem vai para os Estados Unidos e para quem vai para os países, outros países que mesmo que tenham tipo um SUS, né? Tipo na Inglaterra eles têm, na França eu sei que eles também têm. Você vai precisar de um seguro saúde internacional. Você tem que dar uma olhada se a universidade dá, você tem que dar uma olhada para ver se você entra nos critérios. Por exemplo, na Colômbia, né, é obrigatório a gente usar o seguro da Colômbia. Eu não posso ir com outro seguro saúde. Você estava falando de seguro viagem. Então, isso é outra coisa importantíssima. Então, Sim, se a essencial. universidade não dá um seguro saúde ou se a universidade ela vai exigir um seguro saúde seu e da sua família se você for com a família. Então, porque é uma questão de responsabilidade, né? É só um outro ponto que eu tinha esquecido. Mas esse ponto é importantíssimo. Eu É também tinha. essencial, principalmente, tipo, os Estados Unidos, Sim, né? sim, sim. É muito, muito, muito importante você pensar nisso.
e é uma questão de segurança pessoal também, né? Imagina que, sei lá, você precisa. E aí? É, Tem ser que ter, atropelado. tem que ter, em alguns locais vão te exigir, alguns locais vão te fornecer. E, gente, é importante, pesquisa antes, vê direitinho quando a minha universidade fornece, não fornece, como que eu faço, o que que eu preciso fazer, porque é uma documentação essencial também, não só no processo em si, mas pelo fato de você estar fora do seu país, você precisar, eventualmente, precisar de algum auxílio, tem que ter. É, e Então, para as pessoas que tomam remédio, você tem que ver se o seu remédio é permitido no exterior, você tem que levar esse tipo de sim, comprovação. Então, falar com os médicos, sabe? Isso também é bem importante, porque tem alguns sim. remédios que não são permitidos, mas se você tiver uma receita, você pode levar, né? Em casos extremos, em alguns países é muito difícil conseguir comprar determinados tipos de remédio, coisa que aqui a gente compra na farmácia, lá você precisa de 1.000 receitas. Então, É. isso é essa questão de saúde é um ponto bem relevante. É bem lembrado mesmo. E a gente vai falar aqui, acho que a gente já começou a live falando disso, a gente vai terminar falando disso, que é a questão do tempo. Quanto antes você puder verificar todos esses pormenores, tanto melhor, porque eles são parte do processo, não tem como fugir disso, são obrigatórios e precisa ter. Então, deixar para a última hora é um risco de você passar por todo o processo, passar por todo o desgaste da aplicação, ser aprovado e não conseguir porque faltou um documento. Então, quanto antes puder olhar, é o ideal. E para o visto também, né? Então, Sim. ainda continuando nesse tópico de documentação, o visto, eu ainda não tirei meu visto e dá aquele aperto no coração. Tipo, eu ainda não tenho visto, porque você vai depender da aprovação na universidade. Então, no caso dos Estados Unidos é o I-20, eu estou esperando esse documento. Mas você também tem que ver qual a documentação você vai precisar para as entrevistas de visto. Para cada país é um processo diferente. Então, é chatinho e são detalhes que podem fazer toda a diferença para você ir ou não ir por uma questão burocrática. Então é bem importante ter essa organização. Confesso que eu tô sofrendo um pouco com essa organização, mas é importante ter alguém que te ajude, assim, pelo menos te ajude a lembrar, colocar. Eu coloquei aqui no calendário todos os meus deadlines para realmente não bobear com isso. É, vamos repetir aqui para reforçar mesmo, é importante, é essencial. Então, essa técnica de fazer um cronograma, de colocar no calendário, planner de mesa, você coloca como deadline, faz toda a diferença, porque daí fica ali visível. É uma técnica que a gente aconselha bastante, inclusive. Deixa visual, deixa onde você pode ver que o prazo está chegando. Corre atrás, vai fazer isso. E não deixa passar muito tempo, faz o quanto antes. Porque eu acho que não é, talvez não seja o processo mais burocrático, mas é o mais chato, porque não depende de você, depende de instituições, depende de banco, É depende o de mais gerente. burocrático. Tô É o pensando mais. agora. Acho que é. É porque é muito papel, né? Faz sentido. Você não cria nada, só precisa ficar ticando coisa. Eu não gosto disso, mas é necessário, gente. É necessário. Eu tô nessa fase, então acho que por isso que eu tô com um pouco de ranço, assim, sabe? Dá um pouco Porque de. porque você fica, tipo, envia documentos, aí falta uma coisa, aí você tem que conseguir o documento, e daí as pessoas não colaboram, sabe? Você tem que ficar ligando, pedindo documentação. E é É, importante, né? Tipo, faz parte do processo. Bom, então agora vamos falar sobre a tradução, Maria. fundamental. Eu acho que assim, a forma que eu consigo deixar mais claro do que seria a tradução juramentada é como se ela fosse um espelho do seu documento em outro idioma, num outro país. Por isso que ela é tão importante, porque ela é a validação do seu documento. Tá? O outro país está traduzido, essa tradução juramentada precisa ser. Isso é, gente, é essencial. Eu já vi candidato se prejudicar por causa disso. Precisa ser um tradutor juramentado. E a minha tia, ela é tradutora. Pode ser ela? Não. Se ela não é juramentada, se ela não fez todo o processo, existe um processo, existe uma especialização para isso. Então, não pode ser, não é qualquer tradutor. Tem que procurar um tradutor habilitado, juramentado, que possa fazer isso, porque é ele que vai validar. E se você escolhe qualquer pessoa e essa pessoa não está
não tem autorização, ela não pode fazer isso, você perdeu o seu tempo, perdeu o seu dinheiro e perdeu a sua chance, naquele momento, pelo menos, de fazer essa aplicação de enviar os documentos. Então, primeiro ponto, precisa ser um tradutor juramentado. Onde achar tradutor juramentado, a internet está cheia deles. Se precisar, a gente tem também indicações que a gente faz. Precisa ver a empresa, a idoneidade da empresa, a seriedade da empresa. Por quê? A gente vai cair no prazo de novo. Leva tempo. Então, quando leva tempo, o cara vai traduzir. Depois que ele traduzir, vai passar para o processo de envio. Então, assim, é um processo. A gente vai falar muito de processo nessas lives, porque tudo está resumido a isso. Mas leva tempo. Então, não é uma coisa que dá para fazer, tipo, eu vou fazer aqui faltando 2 dias. Não dá, não dá. Você tem que separar isso antes, procurar isso antes, ver isso antes. Então, a tradução juramentada, ela é isso. Ela é o espelhamento oficial do seu documento. É a validação dele em outro idioma. Mas não substitui o documento. Então, em muitos locais, quando você precisar apresentar o seu documento, isso eu já estou falando lá de fora, talvez você precise do original. Então, é importante saber disso. Essa tradução, ele oficializa, ele certifica a originalidade do seu documento, mas ele não substitui. Então, são duas coisas diferentes. Por que é obrigatório mandar o documento traduzido? Porque você está indo para um país de língua estrangeira. É um outro idioma. Isso é global. Se uma pessoa, se vem um estudante de fora para o Brasil, ele também vai passar por esse processo. Ele tem que traduzir para o português a documentação dele de língua estrangeira para que fique oficial, para que fique válida no Brasil. E, gente, de novo, é parte essencial do todo. Sem isso, não dá para fazer o resto. A minha dica em relação à tradução juramentada, já traduz tudo, mesmo se eles não pedirem. Eu fiz isso, foi ótimo, porque, por exemplo, quando eu mandei o meu currículo para essa empresa, eu mandei ele selado, né, para o S ou para o WES, e não precisava ser juramentado. Não precisava de tradução. Mas eu mandei mesmo assim, porque às vezes a tradução lá não é tão bem feita. E depois, quando eu fui aplicar para as bolsas, eles pediam, mas aí eles não pediam o do S, eles pediam tradução juramentada. Como eu já tinha tudo na mão, tudo, eu fiz assim, esse dos documentos antes, eu fiz tudo assim, bem assim, traduzir tudo, vou pagar de uma vez, aí você também não tem que pagar. Se você faz tudo no começo, você também não tem que pagar mais caro para fazer rápido. Porque eles Sim. até aceleram a tradução, mas aí é o dobro do preço. É. E eu já tinha as traduções digitalizadas, porque agora existe, né? Com a pandemia foi ótimo, porque daí você não foi aquela papelada. Eu tenho até hoje todos os meus documentos. Se eu quiser aplicar para qualquer coisa, eu tenho. E você tem aquilo ali para suas aplicações futuras da vida. Então, meu conselho é esse: já traduz juramentado tudo, tudo. Eu mandei traduzir diploma, que nem precisava. E daí eu usei para outras universidades. Eu sei que, por exemplo, na Inglaterra, você pode mandar sua tradução juramentada. Eles não pedem o documento quando você aplica, depois ele vai pedir, mas eles não pedem o documento original enviado pelo correio, só se você passar. Então, o meu conselho é já arruma um bom tradutor, alguém que não vai atrasar, que não vai ficar te fazendo esperar em fila, porque a gente tem uma ótima recomendação, né, Maria? Depois a gente pode até A gente pode colocar o tag deles nos comentários. Porque eu tive uma amiga que sofreu de ficar esperando tradução e a pessoa não enviar a tradução e ela tinha que mandar para os Estados Unidos. Outra amiga tinha que mandar para os Estados Unidos e ela ficou assim, desesperada, porque na data final não tinham feito. É, Então é bem complicado se a tradução não é um lugar sério, sabe? é. Por isso que a gente bate tanto na tecla dessa coisa de procura, se informa, porque eu também já passei por candidato que ficou desesperado, o prazo estourando, a tradução não vinha e tem que mandar documento, e agora? Tanto que eu já cheguei a ir buscar tradução para candidato. Fui na empresa buscar a tradução do candidato, porque se fosse enviar via correio, nossa, não, deixa que eu vou, pego um Uber e vou para dar tempo de fazer alguma coisa, mas essa correria ela é muito perigosa. Se a gente esbarra em qualquer imprevisto, perde o tempo, né? Perde o timing e aí tem que esperar um novo processo, tudo de novo, então é muito complicado. Na verdade, a pergunta que eu ia te fazer era justamente essa: que dica que você daria
para candidatos com relação a essa questão de documento mesmo, com a relação dos documentos traduzidos, né? E você já deu que é a respeito da correria de fazer as coisas. Tem dois conselhos. Um é esse de você já traduzir tudo de uma vez no início. Então, hoje, se você for aplicar esse ano, já pega todos os seus documentos, já manda traduzir e pede conselho de quem já traduziu. Por exemplo, se você me conhece, você pode falar comigo, né? Não, você não me conhece também, mas fala assim: ah, Ana, você participou desse processo. Aonde você traduziu? Foi bom? Pede conselho para pessoas que já passaram por isso. Porque, por exemplo, quando eu fui submeter os meus documentos lá pro S e C, eu ia mandar pro US. Só que uma amiga minha que tá no Teachers College falou que o outro foi muito mais solícito com ela e que o US tinha dado confusão com algumas pessoas naquele momento, né? Eu não posso generalizar. Então foi bom porque daí eu já fui no certeiro, sabe? Então, pedir Sim, ajuda, pedir conselho, pedir indicação. Indicação faz toda a diferença, sabe, gente? Então, conversem com pessoas que já passaram por esse processo. Não sejam tímidos. Mandem mensagens pra gente, peçam ajuda, porque isso vai facilitar muito, sabe? Você aprende com o erro do outro. sim. Isso ajuda muito em relação à tradução, porque o que eu já vi de gente se ferrando por causa de tradução. E também pegar isso, eu tenho uma pessoa que é tradutora jurídica, então pode fazer a tradução. Não, gente. Você precisa do selinho lá, é um concurso público. É um negócio super sério, oficial, um documento oficial. Então, a pessoa que faz a tradução juramentada, ela passou por um concurso para poder colocar aquele selinho lá. Então, não achem que uma tradução livre é o suficiente. Você precisa traduzir juramentadamente? Não sei. Você precisa de uma tradução juramentada de todos os documentos? Não. Tem alguns documentos que você não precisa traduzir. Você pode fazer uma tradução livre se a universidade permitir. Se você tiver dúvida, manda um e-mail. Porque o que eu sinto também é que às vezes os candidatos têm medo de mandar e-mail para a universidade. Tem medo Sim, de ligar. Eu estava conversando com umas amigas que elas falaram: Nossa, eu jamais faria o que você fez. Tipo, de ligar para o Yale e depois ligar para a Columbia. Eu falei: Óbvio que eu vou ligar, vou pedir ajuda. Não... sim. Então eu Inclusive, liguei, tirei dúvida. Depois eu agradeci pela ajuda do o Bradley, foi muito legal, realmente. Mas a Columbia tinha que me dar essa informação porque eu estava aplicando. Então, no máximo, gente, tem lá o número, faz ligação internacional, vai ser um pouco caro, mas liga para tirar a dúvida, manda um e-mail para tirar a dúvida. É melhor sim, isso do que cometer erros e daí tentar resolver depois. sim. E uma coisa que eu sempre falo, a gente aconselha muitos candidatos, exatamente isso. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de mandar suas dúvidas, não tenha medo de entrar em contato. Primeiro porque isso é bom para a universidade, para ela saber o que precisa melhorar na grade formativa dela. Isso é bom para que o candidato não fique com dúvidas, porque às vezes você fica com dúvida e aí comete o erro por conta da sua dúvida. Então, não tenham receio. As pessoas acham, ai, nossa, vou ligar para a universidade já vai, não vai achar nada. Não vai achar Não nada, vai porque eles lembrar o estão seu nome, na verdade, porque deve ter tanta gente ligando. para prestar auxílio. Isso é uma das coisas que, inclusive, na entrevista de candidato, a gente fala também. Não tenha medo de falar. Você não pode ter medo de falar. Você quer passar ali anos da sua vida, 1 ano, 2 anos da sua vida ali. Você não quer fazer uma pergunta? Tem que perguntar sim. Essa informação é bastante, bastante relevante. Perguntar para a universidade. Normalmente eles têm no site tudo bonitinho, mas o que não tiver, Sim. manda e-mail, ligue e Às pergunta. vezes é algo muito específico, sabe? Por exemplo, essa documentação minha era um caso muito específico. Que na verdade eu acho que foi até um erro meu ter colocado lá que eu fiz o curso que parecia que eu tinha feito, tipo, terminado um curso superior, sabe? Uhum. Mas então cada um vai ter sua especificidade na hora da aplicação. Então eu acho que pedir ajuda, esse é um outro conselho, assim, pedir ajuda É inválido. É, Deixa eu aproveitar, Ana, e perguntar para você, falando sobre tempo, né? Como é que você se organizou para que fluísse todo esse processo, para que as coisas dessem certo, junto com o processo de aplicação, junto com todo o restante? Porque a gente está falando aqui separado, mas a Ana fez tudo ao mesmo tempo, e a maioria dos candidatos faz tudo ao mesmo tempo. Então, como que você sugere, como que você fez e como que você aconselha que seja essa organização
de tempo para que consiga fluir tudo? Então, eu estava até falando com um aluno hoje sobre isso, sobre tempo. Eu gosto muito de calendário de parede. Eu tô com meu calendário aqui. Um dia eu vou mostrar esse calendário, gente. Porque aqui tem um monte de webinar da Columbia agora que eu vou assistir e tal. Eu gosto muito de calendário de parede, porque eu coloco aqui no meu escritório. E daí eu já vejo que eu tenho um calendário das minhas aulas e um calendário das minhas obrigações burocráticas, né, em relação à aplicação. E daí fica visual para mim o dia. Então, você vê o dia. Hoje é dia 9. Eu tinha um webinar da Coluna que vai falar sobre documentação no dia 9 hora tal, e tá na sua cara, porque não é um planner que você tem que abrir, ou uma notificação no celular que você vai, sabe? Eu faço isso com as minhas notificações. Você coloca para ir Então, embora, depois esquece. tipo, depois eu vejo. Tá na sua cara ali o dia inteiro. O meu planner fica, o meu calendário fica aqui bem na minha cara. Então, isso, pra mim, desde criança. Eu tenho um calendário de parede, que eu anotava a data de prova, assim, mas eu sou professora e analógica, né? Tem gente que é mais, tipo, acho que cada um tem que ver isso. E outra coisa que eu faço é colocar o deadline sempre 3, 4 dias antes. Porque daí eu esqueço o deadline real. Porque daí eu nunca sei se eu coloquei 5, ou 3, ou 4 dias antes. Daí o deadline vira aquele que eu coloquei, sabe? Então é outra coisa que eu sempre faço. Quando eu tenho essas coisas de deadline, eu coloco, sei lá, uns 4, 5 dias antes para ter tudo pronto para aquela data. Sobre documentação, eu fiquei assustada com a experiência das minhas amigas que foram na época da pandemia, das minhas amigas e dos meus alunos. Porque naquela época daí tava demorando meses, né, para conseguir o documento. Tipo, 4 meses. É uma coisa também meio incontrolável. Então eu fiz tudo o quanto antes e é isso. Eu pequei pelo excesso. Os meus pais são assim, eles são bem preocupados com data, então eles falam, é melhor pecar pelo excesso. Então é Sim, melhor você mandar 10 dias antes. É melhor você já fazer a tradução, mesmo que você não precise, você já tem o documento. Então, mesmo que você não precise do documento do banco, você já tem o documento. Pronto. 20 dias antes, um mês antes. Eu não sou muito essa pessoa, mas eu tenho pessoas assim à minha volta. Então, essa minha amiga que mora nos Estados Unidos, que eu vou dividir apartamento, já me fez assim: Você já viu as coisas do visto? Ela me pergunta assim: Já viu as coisas do visto? Eu tô vendo. Então, também eu acho que essa rede de apoio, para quem não é muito organizado, como eu não sou. Meus alunos sabem, eu sou péssima com isso. Primeiro, reconhecer que se você não é, já reconhece que você não é e não fica se forçando, assim, tipo, pra fazer isso sozinho, sabe? Porque às vezes você não é tão organizado, você vai desenvolvendo essa habilidade no decorrer da vida e ok. Então, eu não sou uma pessoa muito organizada com data. Daí o que eu fiz? Pedi ajuda de quem é. E fiquei, tipo, com esse negócio na minha cara, assim, tipo, você tem essa data. Então, essa minha amiga me ajudou, você, Maria, me ajudou, a Rita, meus pais, quando eram questões, tipo, por exemplo, documentação bancária, os meus pais sempre me falavam, você já foi ao banco, vê isso, vê aquilo. Então, pedir ajuda para quem não é muito organizado, para quem é organizado, te invejo, mas também, gente, não precisa bitolar, era o que eu tava falando com esse meu aluno. Ana, acho que eu não vou tirar férias. Não, gente, tirem férias. Vivam no processo de aplicação, sabe? Eu tirei sim, férias, eu fui surfar. Eu tirei férias, 2 férias. Eu tirei uma férias pra, tipo, ir pro mar, surfar, relaxar. E tirei outras férias pra organizar tudo. Porque às vezes é bom tirar férias pra você organizar, pra trabalhar. Então sim. eu tirei uma semana de férias pra relaxar em julho. E em setembro, meus alunos lembram disso. Eu tirei 15 dias que era só para organizar toda a papelada. E daí é uma escolha, né? Para quem eu, por exemplo, se eu não trabalho, não recebo. Tem gente que só tem 30 dias de férias. Então, às vezes você tem que sacrificar um pouco das suas férias, porque daí você realmente está 100% focado naquilo. E daí você só vai olhar esse calendário. Você não vai olhar o calendário de reunião, o calendário, no meu caso, de aula. Entende? Então, eu acho que esse é um bom conselho também de organização. É mais Sim. próximo, assim. A minha aplicação era em janeiro, em setembro eu tirei essas férias para organizar tudo e ajudou muito. Durante o processo, eu sempre digo para os candidatos, quando chega um momento que eu falo, ó, você vai pegar essa semana e eu não quero ver a sua cara aqui. Você falou Você isso. não vai
A gente não vai se falar, eu não vou responder o WhatsApp, você não vai pensar nisso, você vai relaxar, porque isso é uma coisa importante para que você consiga dar conta do resto. E também, se tiver esse período para o candidato poder preparar todo o resto, é perfeito. Porque aí você consegue sentar, organizar o que eu tenho, o que eu não tenho, tenho isso, não tenho isso. Eu acho que é uma estratégia muito, muito, muito eficiente. E eu acho que deu super certo para você e dá muito certo para muita gente também. Então, gente, não fica com dúvida, Eu não. acho Vai que lá que você tentar tem. comparar, tipo, sei lá, se você trabalha, tem muitos alunos que trabalham em escritório, né, de direito. Então é uma demanda de trabalho absurda. Então, tipo, coloca em caixinhas. Agora eu tô focada no trabalho do escritório, nem vou pensar em application. E daí no fim de semana, a gente tem que sacrificar alguma coisa também, né, gente? Não dá pra achar Não, que eu fazia coisas no fim de semana, feriado. Eu lembro que eu peguei, acho que foi. Sabe aquele feriado de outubro, que é Dia das Crianças? Aquele sim, feriado eu só trabalhei em escrever essay. Tipo, eu não tirei o feriado. Mas aí você coloca numa caixinha, tá? Focado no escritório agora. Aí no fim de semana, você fecha o seu celular do trabalho. Eu sei que isso para os advogados é quase impossível, mas assim, você tem que tirar um tempo para você. Finge que você tá viajando. Fala que você tá num lugar que não tem sinal. Vai para um lugar sem sinal, sei lá. E daí você foca na application. Eu acho que colocar em caixinhas ajuda muito, porque senão, se você ficar misturando as coisas, você nem vai conseguir fazer o seu trabalho direito, porque você vai estar pensando na application, e nem vai conseguir fazer a application direito, porque você vai estar pensando no seu trabalho. sim, Então você sim, vai é ficar verdade. meio, tipo, e daí você não, e daí você tira férias, não vai conseguir relaxar porque você vai estar pensando na application e no trabalho. Então eu acho que compartimentalizar assim me ajudou muito. Eu fazia isso assim, eu tô em aula, focada nos meus alunos. Tô fora de aula, eu tô fora de aula, vou responder os meus alunos na segunda-feira, sabe? Isso é Sim, bem eu acho que é importante. uma ótima estratégia, muito válida. E deixar isso em caixinhas, como você disse, acho que o exemplo é perfeito. Além de tudo, te dá produtividade. Porque às vezes se você está no trabalho e você pensa, eu tenho que escrever o S, começa a pensar no S, você nem trabalha, nem escreve o S, aí chega no final de semana, fica chateado porque não trabalhou direito, não escreveu o S, não vai aproveitar o final de semana porque não trabalhou, não escreveu o S. Sendo que E daí vai segunda ficar no fim de semana tentando escrever o S, não vai sair com os amigos, não vai conseguir escrever o S e não vai resolver as coisas do não trabalho. vai resolver coisas. Então acaba gerando um Uma estresse maior. ansiedade. Uhum. Colocar isso, separar isso por blocos, ou agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e agora eu vou fazer isso aqui, é perfeito, é uma das melhores estratégias. Isso foi algo que eu fiz assim, com tudo, com documento, com. Isso eu faço, eu preciso fazer assim na vida. Eu não consigo, eu não sou, como é que se fala? Multitask, quem consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso focar 100% ali em uma coisa, eu foco 100% em outra coisa, e daí eu sei que as duas coisas ficam muito bem feitas. Quando eu tento fazer ao mesmo tempo, Não dá. não fica legal, não dá certo. Pelo menos pra Mas mim, né? Tem gente que consegue. reconhecer esse limitador te dá uma vantagem, até competitiva, porque eu sei como eu funciono. Então não adianta eu pegar 5 coisas porque eu não vou dar conta. Eu vou pegar uma, vou finalizar, daí eu pego a segunda, finalizo, e assim você acaba fazendo assim. Então, isso é bem válido também para candidatos. Precisa se conhecer um pouquinho e entender qual é o seu limitador. Então, eu não vou conseguir pensar na minha documentação, eu não vou conseguir pensar no meu currículo, eu não vou conseguir pensar no meu essay, tudo junto. Então, o que que é prioridade aqui? O que que eu preciso fazer? Vou falar disso um pouco mais para frente, quando a gente chegar na parte de documentos que o candidato vai elaborar, né, na parte dos essays, por exemplo. Às vezes o candidato ele vai aplicar lá, o prazo dele é em setembro, aí em janeiro ele já está pensando no S. Calma, vamos pensar no que vem antes disso, porque não adianta você fazer muito antecipado também, e isso é específico para cada momento, porque você vai precisar rever isso. Então, vamos por prioridades. O que que você consegue fazer agora? Isso não quer dizer também que só porque é janeiro e ele vai aplicar lá em setembro, ele não vai fazer nada. Não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, na verdade, fazer isso que a Ana falou. Deixar cada coisa para o seu momento. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu vou aplicar lá em setembro, eu não preciso me preocupar agora. Que tal olhar os documentos? Que é tudo isso que a gente falou, e é uma coisa chata, é uma coisa demorada.
e é uma coisa que não vai variar. O teu diploma, ele não vai mudar. Ele já está lá, já está pronto, é aquilo. Então, pede. Teu histórico não vai mudar, já está lá, pede. O que mais que você tem que não vai mudar, que você já pode pedir? Então, vamos pensando nesse passo a passo, que é uma estrutura boa, funciona bem e dá resultado. Tem gente que é multitask, tem gente que tem pouco prazo, tem gente que faz tudo de uma vez e dá certo também. Mas É, se não tem muita receita, né? tiver. Exato. Eu tenho uma dica, e assim, como eu já tô falando que eu não sou uma pessoa muito organizada, eu tenho outra característica ruim, né? Que eu sou uma pessoa muito procrastinadora. E eu tenho muitos alunos assim também. E eu abracei a minha procrastinação. Só que eu criei um método de procrastinação, que é o seguinte: eu tenho que escrever o essay, mas eu tô querendo procrastinar o essay. Ao invés de eu ficar assistindo Netflix que não vai me ajudar em nada na vida, e eu tô, sei lá, com um pouco de preguiça, eu vou organizar coisa burocrática. Falou, tá, eu tinha que estar escrevendo essa e não quero, vou procrastinar isso, então eu vou fazer algo que não vai demandar nada de mim, assim, que é burocrático, ficar enviando coisa para tradução, ouvindo música. Então eu acho que isso para mim me ajuda muito na vida, porque mesmo quando eu estou procrastinando algo que eu deveria estar fazendo, eu estou fazendo algo que é produtivo. Então, por exemplo, eu estava vendo as coisas do visto, não estava conseguindo, sabe? Daí eu falei, então eu vou começar a procurar apartamento. E daí eu já fiz uma lista de todos os. Então, é uma questão que no futuro ia ser um checklist que já está meio resolvido. Eu já fiz uma lista dos apartamentos. Eu precisava também ver ainda a questão do visto. Vou ver aqui as minhas vacinas. E daí eu já dei o checklist, sabe? Então, usar esse momento que você não quer fazer uma coisa para fazer algo que vai te acrescentar na aplicação. Porque tem tanta coisa para fazer que É. eu sempre falo, gente, vocês não querem estudar para o TOEFL? Tudo bem, vai pensar em um projeto de pesquisa, sabe? Porque daí você otimiza esse tempo que seria um tempo perdido que você vai ficar lá olhando o vídeo no YouTube que não vai te ajudar em nada na vida, sabe? Então, Sim. esse é meu conselho para os procrastinadores. Procrastinem com o método, sabe? Eu, inclusive, achei esse método ótimo. Vou passar, então, falar, ó, conheço uma pessoa que procrastina com metodologia. Não, eu aprendi na época do mestrado. Eu virei professora por causa disso, porque na época do mestrado eu queria procrastinar minha tese, daí eu ficava estudando inglês jurídico. Lá, não, vou Ah, estudar inglês. uma E eu coisa. Mas é interessante pensar nisso, porque você, na verdade, você troca uma função que nesse momento eu não quero fazer, estou meio ansiosa, por uma função que não vai demandar muito de você, porém ela é necessária. Então, Exato. essa é um método bastante E inteligente de talvez no procrastinar. futuro, por ser uma obrigação no futuro, você procrastinaria. Mas porque É, agora não é sua obrigação no momento, você não procrastina, entende? Essa é a minha super metodologia de procrastinação. achei muito interessante. Gostei dessa metodologia de procrastinar. Maria, vamos falar bem rapidinho, eu falei no começo da live. A gente só vai pincelar hoje, porque a gente vai ter uma live sobre a produção dos documentos. Mas um documento que não é um documento que precisa de tradução juramentada, é um documento produzido pelos alunos, mas que é essencial, é o currículo. Vamos Sim, dar uns spoilers assim do que precisa estar no vamos. currículo. Vamos. Número um, não é o seu currículo de trabalho. Não que ele não vá ser utilizado, tá, gente? Tanto que, assim, quando a gente pede, convida para fazer uma consultoria inicial, a primeira coisa que a gente pede é o currículo profissional. Mas não é ele que vai ser usado. Porque, na verdade, a ideia do currículo profissional é para a gente entender qual é a base profissional, qual é a bagagem que cada candidato tem e para ver se esse perfil está adequado àquele programa. Mas o currículo que a gente vai elaborar e mandar para a universidade, ele tem uma característica que é exigida pelas universidades. Então, por exemplo, no currículo profissional, a gente hoje não coloca alguns, né, não colocam o endereço. No currículo da universidade, a gente vai colocar. Mesmo com e-mail, correio eletrônico, WhatsApp, tudo, você vai colocar o seu endereço físico. Por quê? As universidades podem mandar correspondência, e aí tem que estar lá, endereço correto, com CEP, tudo bonitinho. Os campos do currículo profissional e do currículo acadêmico, né, que a gente vai submeter na aplicação, eles são diferentes. Então, os dados não são. Vou colocar lá, não precisa colocar solteiro, casado, nada disso precisa.
É nome completo, são seus dados pessoais, dados de contato. Depois você vai colocar dentro de algumas caixinhas, isso eu vou falar depois na nossa live sobre o documento, quais são as caixinhas corretas, mas você vai colocar a sua parte acadêmica, ela é específica. A sua parte profissional, ela é específica. Aí você, por exemplo, vai fazer mestrado, tem uma coisa para colocar. Você vai fazer MBA, então você vai focar em outra parte do seu currículo. Você vai fazer doutorado, você vai focar nas suas partes que tem a ver com o seu programa. E aí existe um limitador. Hoje todo mundo fala, o currículo tem que ter 2 páginas. Tem que ter mesmo para a vida. Se tiver menos, quanto melhor. Porque imagina quantas cartas, quantos currículos os recrutadores recebem. Imagina você manda lá o seu currículo com 20 páginas, que você fez muita coisa na sua vida, é muito legal, mas imagina o cara lendo essas 20 páginas. Ele não vai ler, gente, não dá tempo. Então, o currículo ele tem metodologia específica para ser feito. Ele não é um currículo profissional, embora ele carregue algumas informações profissionais. Tem gente que fez 1000 coisas, quer colocar as 1000 coisas, não vai caber no currículo. Então, existe uma padronização que é feito para submeter dentro do processo de aplicação. E existe o campo 1, o campo 2, o campo 3, e a gente respeita esses campos, colocando informações que são objetivas, que vão fazer sentido. A única ressalva para currículos maiores são os PhDs, e as pessoas que vão fazer pesquisa científica e que já têm muitas publicações. Então, quem tem e quem vai permanecer nessa área de pesquisa e tem muitas publicações científicas, aí sim o currículo vai ser maior, porque, ao contrário dos demais currículos, ele precisa mostrar essas publicações. E onde ele vai mostrar isso? No currículo. E aí vai ter mais páginas mesmo. Mas é a única ressalva. Fora isso, a gente vai sempre dizer 2 páginas, informações objetivas, informações diretas. Cada perfil vai se adequar ao seu tipo de programa. Então, o perfil de mestrado é um, o perfil de MBA é outro. Mas eu acho que assim, em resumo, né, o resumo da ópera seria isso. É um currículo que não é profissional, embora tenha campos semelhantes, objetivo, focado no perfil, focado na parte acadêmica. Mas a gente vai falar disso com mais calma, vai dar umas dicas bem legais depois. A gente vai ter uma outra live só sobre a produção desses materiais, dos essays, do currículo, que a gente vai dar muito mais detalhe. Mas hoje era Sim. só para dar um spoiler, já que a gente está falando sobre documentação. E qual seria a conclusão, assim, dessa live de hoje, na sua opinião, Maria? O que o pessoal precisa pensar, assim, quando pensa em documento? O que é essencial ter em mente, na sua opinião? Organização. A gente falou disso ontem, inclusive, a gente vai repetir hoje. É importante que você tenha organização dos seus documentos pessoais, é importante que você tenha organização do seu tempo, dos seus documentos profissionais, dos seus documentos acadêmicos, porque você vai precisar de tudo isso. Então, candidato que, vou aplicar só lá em 2024, não tem problema. Organiza esses documentos pessoais agora, e quando você for aplicar lá em 2024, você já está com meio caminho andado. Então, acho que ter organização de tudo, né? Pesquisar profissionais é uma coisa bacana, e vai te dar uma vantagem na hora de fazer o seu processo como um todo. Então, acho que minha conclusão é organização, pesquisa, se coloque prazos e respeite os prazos, e usa a técnica de procrastinação da Aninha, que é uma técnica produtiva que eu amo. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre como procrastinar de forma Eu acho que vale a pena, eu gostei bastante. com eficiência, procrastine com eficiência. Bom, eu concordo com tudo. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa próxima live, porque é a minha live favorita, porque a gente vai falar sobre exames. Então, na próxima live, a gente vai falar sobre todos os exames internacionais que você vai precisar, como se preparar, tempo de preparação. Para cada curso é um tipo de exame que você vai precisar. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima live. A próxima live não vai ser na quinta, porque quinta é feriado. Então a gente tá vendo certinho a data e a gente vai postar nas nossas redes a data e o horário. Mas vai ser semana que vem. E eu sou suspeita, porque é o meu tema favorito, que são os exames, né? Que é o que eu preparo. Eu também gosto bastante, eu acho que vai ser bem legal, vai agregar bastante informação. E a gente vai
desmistificar algumas coisas sobre exames e consolidar algumas outras que a gente tem a mania de achar, nossa, isso aqui, meu Deus, e não, é isso aqui, e é. Então a gente vai explicar qual é os mitos e verdades, quais são os exames, como fazê-los, como... também eu acho que é uma das minhas partes favoritas, eu gosto bastante dessa parte dos exames, eu gosto de ver os candidatos evoluindo, então acho que vai ser super rico. E a Ana, como professora, inclusive, de 2 desses exames, vai ter total autonomia para falar, super convidados para estarem conosco. E a gente vai colocar certinho a data, aliás, a data, a gente está aqui namorando a quarta-feira, separem na agenda de vocês, a gente vai fechar o horário e divulgamos. É isso então. Obrigada, Maria. Eu que agradeço de novo e até semana que vem. Dúvidas, manda nas nossas DMs que a gente responde. Isso, gente. Obrigada por participarem. Um beijo.